Deus, Ele é maravilhoso, né? Tivemos um momento tão gostoso, né? Ontem, tanto a parte da tarde com as crianças e à noite com o Diflen aqui, foi muito bom, bom demais, né? E essa noite eu quero falar algo para você, para nós como igreja, né? É uma palavra que muitas vezes ela não faz parte do nosso vocabulário e também das nossas atitudes. É sobre a palavra esperança, queridos. Eu acredito que a gente está em falta de ter essa esperança. Esperança que talvez você precise dessa noite, que você já não tem mais esperança diante de algum problema, alguma dificuldade que você está passando, vivenciando. E essa palavra é essencial para nós, como cristãos. Nós precisamos ser pessoas cheias de esperança. E Deus, queridos, Ele tem trabalhado em nós. Pelo menos comigo Ele tem trabalhado. Todos nós sabemos, né, que estamos de mudança daqui desse prédio, louvado seja Deus. E eu estou com uma esperança, estou muito esperançoso, né, que aquele lugar ali, em breve nós estaremos lá. Eu acredito que no mês de agosto, em nome de Jesus, nós vamos estar lá. Então eu estou com tanta esperança, né? Com tanta esperança que aquele lugar onde nós vamos nos reunir, também seja uma bênção como este. Que aquele lugar onde nós vamos nos reunir, pessoas sejam salvas, famílias sejam alcançadas. Então eu tenho isso no meu coração, que nós estamos saindo desse lugar para um lugar maior, muito mais gostoso, e vidas serão salvas em nome de Jesus. Então nós temos que ter essa esperança que amanhã, mesmo sendo segunda-feira, o seu dia vai ser lindo, maravilhoso. Esperança que o seu casamento seja uma realidade da vontade de Deus. Esperança que o seu cônjuge seja uma bênção, em nome de Jesus. Que o seu filho é uma bênção, em nome de Jesus. Que os seus pais são bênçãos, em nome de Jesus. Então nós temos que trabalhar com essa esperança, queridos. Nós temos que ser pessoas esperançosas. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar a respeito disso. Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim a palavra de Deus. Por quê? Tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Queridos, esperança é algo que nos mantém firmes. Esperança é algo que faz com que nós não desviemos dos caminhos que Deus tem para nós. Independente das circunstâncias, independente dos nossos problemas, que eu acredito que todos nós temos problema. Sentimento de confiança que algo de bom acontecerá. Isso é esperança. E isso deve haver no nosso coração, deve estar aqui encalacrado no nosso coração, uma expectativa positiva que Deus fará de alguma maneira que nós não sabemos, mas Ele fará acontecer. Isso é esperança. Algo positivo daquilo que Deus tem para nós, que está ligada também à nossa fé. Ou seja, certeza das coisas que se esperam. Isso faz toda a diferença. Tanto que uma pessoa sem esperança, ela não tem planos. Uma pessoa sem esperança, ela não tem objetivos, ela não tem metas, porque ela não espera nada da vida. É uma pessoa que não tem esperança. Mas nós, cristãos, filhos de Deus, nós somos diferentes. Nós temos essa esperança que nos mantém uma chama acesa da presença de Deus em nós. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do verdadeiro cristão. E essa esperança, ela não vem de nós mesmos. Essa esperança
que vem de Deus, ela não nasce espontaneamente em nós. A nossa fé, a fé faz esperar com certeza aquilo que vai acontecer de alguma forma nas nossas vidas. É alimentar e ser alinhada pela fé que temos em Deus. A nossa esperança, ela deve ser alinhada com Deus, diante da nossa fé. A fé que nós temos em Deus vai gerar esperança em nós. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então nós temos que ter essa convicção, essa esperança. Essa esperança do qual nós estamos falando aqui, ela não está nas possibilidades do mundo, e sim na fé que é centrada em Deus. Essa é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele mostra como essa esperança é gerada em nós. E ele coloca 3 características aqui importantes: ensino, paciência e coragem. Esses 3 elementos aqui o resultado desses 3 elementos é esperança. Esperança para quê? Para o dia mau. Esperança para quê? Para as dificuldades. Esperança para quê? Para vencer o inimigo das nossas almas. Esperança para os embates que nós enfrentamos todos os dias. Ensino produz esperança através da paciência e da coragem. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Que essa esperança alimente a nossa alma, o nosso espírito, todos os dias. Que não nos desanimemos diante dos problemas. Essa é a reflexão para nós essa noite, queridos. Essa esperança viva, essa chama viva dentro do teu coração, não deixe que ela se apague. Primeiro ponto, queridos: tudo que nós aprendemos muda nossas vidas. Todo o ensino é para mudança, é para melhor. Ainda lá em Romanos capítulo 15, verso 4, tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Paulo aqui estava mencionando a palavra de Deus, se referindo no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em formação. Tudo que está nas Escrituras, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Queridos, os princípios de Deus narrados no Antigo Testamento são para sempre e são úteis para as nossas vidas hoje. Ou seja, os princípios, os ensinos de Deus são eternos, é para sempre. Todos os apóstolos, inclusive Jesus, eles leram o Antigo Testamento e foram ensinados através do Antigo Testamento. A Bíblia narra um episódio que Jesus entra na sinagoga, lá em Nazaré, e abre o rolo da lei. Esse rolo da lei, o livro de Isaías, que está falando no Antigo Testamento. Então foram esses escritos que Jesus e seus apóstolos leram, aprenderam e ensinaram. E é isso que nós estamos aprendendo até hoje, princípios de Deus. E tudo que o Antigo Testamento faz é apontar para o Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo que tudo que está nas Escrituras é para nos ensinar. Queridos, nós aprendemos tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas nós aprendemos, e nós estamos deixando muitas vezes de lado o ensino que Deus tem para nós através das Escrituras. Mas por que é tão importante assim? Porque nós nascemos ignorantes, essa é a realidade. Nós precisamos ser ensinados, instruídos, orientados. E aqui diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Então olha como Deus cuida de nós.
Ele está narrando aqui seus princípios, para que possamos aprender. Esse é o cuidado de Deus para comigo e para com você, através da leitura da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus. Então essa é a importância do ensino. Na palavra nós somos repreendidos como algo que Ele condena. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina a maneira certa de viver, louvado seja Deus. Mas é através da palavra. E se a palavra ela está disponível para nós, é porque nós não nascemos com esses valores. E a palavra de Deus vai ensinar esses valores. Então, queridos, nós precisamos valorizar e aprender a palavra de Deus, para que nós possamos aplicar no dia a dia valores fundamentais, onde vai trabalhar o nosso caráter, o nosso comportamento. Isso é muito importante. Olha o que Jesus afirma em relação a isso. Mateus capítulo 4, verso 4, todos nós conhecemos essa passagem de Jesus. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Aonde? No Antigo Testamento, é onde Jesus estava se referindo aqui. Era a escritura que Jesus conhecia e usava. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, é isso que Jesus está citando para Satanás. A importância do ensino da palavra de Deus. É alimento para nós, não só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Queridos, a fonte de ensino não é a posição de um pastor, de um teólogo que sobe aqui nessa plataforma, mas é a palavra de Deus. Essa é a fonte de ensino, para mim e para você. Jesus respondeu 3 vezes a Satanás, está escrito, citando as Escrituras. Com as Escrituras, Jesus combateu Satanás. Hoje as pessoas, elas não querem combater o inimigo das nossas almas com as Escrituras. Pessoas até mesmo que não conhecem as Escrituras, e dizem, está amarrado. Não sei o que está amarrado, nem lê a palavra de Deus, está amarrado. Nós amarramos e expulsamos o diabo, é com as Escrituras, é com a palavra de Deus, é com o conhecimento dela em nós. É assim que nós vamos vencer o inimigo das nossas almas. Foi assim que Jesus enfrentou Satanás, está escrito, é a palavra de Deus. E aí ele pôs o diabo para correr. Então, como é importante, queridos, nós aprendermos através do ensino da palavra de Deus. Olha os benefícios que o ensino da palavra de Deus nos traz. Pessoas sem esperança, muitas vezes é porque não conhece a palavra de Deus. Ensino, coragem e paciência. Ensino através da palavra de Deus. Quer um exemplo? As promessas de Deus que estão onde? Na palavra de Deus, na Bíblia. Elas só se realizarão, porque está escrito na palavra de Deus, e eu sei e você sabe, nós tomamos posse. Ou seja, eu tenho a esperança de que as promessas de Deus irão se cumprir na minha vida. Mas se nós não conhecemos, nós não lemos, nós não somos ensinados o que diz a respeito das promessas de Deus, como que nós vamos ter esperança de que elas se realizarão? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então a ideia aqui, queridos, é de um conhecimento contínuo, para sempre. Toda a Escritura é útil para o ensino. E se você conhece as Escrituras, se você conhece a palavra de Deus, você tem esperança.
porque estão ali as promessas, aquilo que Deus prometeu para mim e para você. E é o ensino no qual nunca nos formaremos. Todos os ensinos, ele tem um tempo, tem um prazo para você se formar. O ensino da palavra de Deus, ele nunca termina, ele nunca cessa. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, o ensino, o conhecimento da palavra de Deus vai começar a fundamentar a esperança dentro de nós. A palavra de Deus é um fundamento para que a nossa esperança nele, através do ensino, as promessas se tornem uma realidade. Quanto mais ensino das Escrituras, mais esperança na nossa vida temos. Por isso que eu quero que você saia daqui essa noite, cheio de esperança. Talvez você entrou aqui por essa porta aqui, ó, não tem mais jeito na minha vida. Eu não tenho mais esperança. Não, queridos, eu quero dar uma injeção de esperança em você. Em nome de Jesus. E o primeiro ponto é através do ensino da palavra de Deus. É que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 15. É o conhecimento da palavra de Deus. Isso vai gerar em mim e em você esperança. Voltando aqui no texto de Romanos 15. A fim de que pela paciência, queridos, aqui é onde nós somos pegos. Paciência para esperar a vontade de Deus. Não é nem a vontade do irmão, é a vontade de Deus. Então a paciência, ela vai contribuir para que a esperança seja gerada em nosso coração. Ou seja, esperança requer paciência. Olha para dentro de você, você tem paciência? Não precisa responder não. As pessoas hoje, queridos, elas estão perdendo a esperança, porque antes de perder a esperança, perdeu a paciência. Essa é a realidade. Não tem como. Se você não tem paciência, você não terá esperança. É simples. Quem não tem paciência, espera alguma coisa? Não, você não tem paciência, o que você vai esperar? Você não espera nada. Porque você não tem paciência. E quando começa a demorar um pouquinho, quem não tem paciência faz o quê? Não espera. Só tem esperança aquele que é paciente. Fala para o seu irmão, você é paciente, fala para ele. Aí você pode confirmar para ele. Será que nós podemos confirmar, fazer essa afirmação? Eu sou uma pessoa com paciência. Queridos, outra coisa, o ansioso, ele não é paciente. E como eu disse, o paciente não tem esperança. Tem alguém aqui que é ansioso? Essa semana de manhã aqui eu estava falando, e a Neiva estava mostrando, o camarada estava sentado na cadeira, ele não estava com as duas pernas balançando na cadeira assim. Estava com as duas pernas, não era uma, eram as duas. Olha que ansiedade, queridos. E muitas vezes essa ansiedade nos torna pessoas impacientes. E essa impaciente faz com que nós não tenhamos esperança. Esse aqui é um ensinamento precioso que Paulo está nos dando. Ou seja, nós temos que exercitar paciência. Se você se identifica como uma pessoa sem paciência, começa a exercitá-la. Começa a exercê-la. Porque isso vai contribuir de alguma forma para a sua esperança. Tenha paciência com a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos ajudar Deus. E nós não temos o direito de determinar a vontade e o tempo de Deus. Quem somos nós para isso? Por falta de paciência, pessoas perdem a bênção. Muitas pessoas estão perdendo a bênção por falta de paciência. Ah, pastor, eu não tenho mais esperança. Não, você não tem a paciência, essa é a realidade. Ah, eu perdi a esperança. Não, você perdeu a paciência. Pronto.
A bênção lá está chegando, falta pouco, só mais um pouquinho, e daí a pessoa põe tudo a perder. Porque já cansou de esperar, não tem mais esperança, perdi a paciência, chega. Queridos, nós precisamos de paciência para suportar o próximo. Olha para o seu irmão, você consegue suportar ele? Está difícil, não precisa falar não, está difícil. Mas nós precisamos de paciência para suportar o próximo. Talvez seja isso que está tirando a nossa esperança, essa impaciência em querer que as coisas aconteçam do nosso tempo e do nosso jeito. Querido, hoje eu falei de manhã, as crianças até com 1 ano de idade, elas não têm mais paciência. E eu fico testando as crianças, eu gosto de testar. Gente, 1 ano, nem 1 ano de idade já não tem paciência mais. Você vai assistir um filme, você não consegue, você fica com o celular e com o filme lá, você fica assim, não tem, não dá. Porque o mundo é desse jeito. Mas e a paciência? Será que nós temos paciência com o nosso cônjuge? Com o nosso filho? Com os nossos pais? Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas não estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por falta de paciência. Não consegue esperar, não tem esperança. Então a falta de paciência é a evidência de uma mente, desculpa queridos, doente. É a evidência de uma mente doente. Então, vamos começar a pensar nas coisas lá do alto, nas coisas boas que Deus tem para nós. Não fique conformado com Deus, porque Deus não tem nada com isso. Eu conheço uma pessoa paciente, o João Teodoro está lá, para me aguentar lá na construção. Esse homem tem paciência comigo, glória a Deus. Mas queridos, não podemos ficar conformados com as coisas. Nós ficamos conformados com as coisas e inconformados com Deus. Então não tome a forma deste mundo, onde as pessoas não querem saber de Deus. Não seja ansioso, impaciente, ansiosa, impaciente. A falta de paciência nos traz tantos problemas, queridos. Então vamos aprender a ter paciência, até mesmo diante das perseguições. Presta atenção, se você não tem paciência com quem está do teu lado e que quer o teu bem, aí Jesus solta essa aqui, ó. Orar pelos que vos perseguem. Como você vai orar para aquele que te persegue? Se você não tem paciência com quem está do teu lado aí, você vai orar? Você vai ter paciência com aquele que te persegue? Por falta de paciência com as pessoas, nós nos tornamos pessoas amargas, grosseiras, pessoas estúpidas, paciente com os erros dos outros. Nós não temos paciência com o erro dos outros. Sabe por quê, queridos? Por que nós temos que ter paciência com o erro dos outros? Porque Deus tem paciência com os teus erros. Essa é a realidade. Ah, mas eu erro pouco. Você que pensa que você erra pouco. Deus tem paciência com os teus erros. E nós não temos paciência com o erro dos outros. Paciência com os irmãos. Paciência com o pastor. Olha, errou comigo, eu vou procurar outra igreja. Tenha paciência comigo. Estamos contrariando o que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, diz aqui a palavra de Deus, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado.
Olha o que diz o verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas um dos outros. Queridos, tem gente que é carga pesada, fala a verdade. E nós temos que ajudar essa pessoa. Levar as cargas uns dos outros. Assim como tem gente que é carga pesada, você também é carga pesada. Mas a Bíblia diz que você tem que levar essa carga pesada. Como? Suportando-o. Suportando-a com paciência. Aproveita e fala aí para quem está do seu lado. Eu vou ser paciente contigo. Fala aí para ele. Não perca essa oportunidade, não. Não perca essa oportunidade. Eu preciso de paciência para aturar os seus erros. Porque todos vocês aqui erram. Essa é a realidade. Certo? Todos vocês erram. E eu preciso de paciência para aturar os seus erros. E você que está aí, você precisa de muito mais paciência ainda para suportar os meus erros. Essa é a realidade, queridos. Nós erramos, amados. Nós precisamos ter paciência antes de apontar e acusar alguém. Mas nós somos bons. Somos rápidos para apontar o dedo para alguém, para acusar alguém. Quer exemplos na Bíblia? José do Egito. Se não fosse paciência, se ele não exercesse a paciência, será que ele chegaria onde chegou? Não. Mas o problema é que nós olhamos para o sucesso e não olhamos para o caminho até o sucesso. Ah, José do Egito teve sucesso, mas o caminho que ele percorreu. Outro exemplo, Jó, ele recebeu tudo em dobro, mas para ele receber tudo em dobro, ele perdeu tudo. Ele teve paciência e não, se desviou de Deus. Mas será que nós estamos preparados para perder alguma coisa? Será, queridos? Na Copa aí a gente não gosta que o Brasil seja derrotado, mas não é nem você que perdeu, foi o time do Brasil que perdeu. A gente não gosta. Ninguém gosta de perder alguma coisa. Mas será que nós estamos preparados para perder alguma coisa? Será que teremos paciência se perdermos alguma coisa? Será que nós teremos essa paciência? Porque ninguém gosta de perder, isso é do ser humano. Por incrível que pareça, parece que a gente já nasce assim, ninguém gosta de perder. Davi, outro exemplo, ele esperou com paciência a coroa que estava prometida para ele. Será que nós temos a paciência para aguardar, para esperar a vontade de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas? E quando nós não temos esta paciência de esperar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós perdemos a paciência. Nós perdemos a esperança, porque nós não temos a paciência. Então, queridos, não coloque a carroça na frente dos bois. Essa é a realidade. Não faça isso. O maior exemplo de pessoa, de paciência, não foi José, não foi Jó, não foi Davi. Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele suportou lá naquela cruz. Ele tem paciência até hoje comigo e com você. Ele tem paciência para conosco até hoje. Ele suporta o teu mau humor. Ele suporta o meu mau humor. O meu temperamento ele suporta até hoje. Um temperamento difícil. Até hoje ele suporta o teu comportamento. Que paciência que Jesus tem ainda hoje comigo. Eu acredito com você também. Ensino, paciência. Isso gera esperança. Voltando aqui no texto de Romanos 15. E dá coragem que as Escrituras nos dão. Coragem para quê? Para enfrentar os problemas, queridos.
Eu sempre falo de problema. Amanhã é um problema, amanhã é segunda-feira. Você vai ter que enfrentar a segunda-feira amanhã. E eu acredito que você vai ter problemas para enfrentar e resolver. Então, queridos, as Escrituras servem não só para nos ensinar, não só para termos paciência, mas também para nos encorajar. No momento de dor, no momento de angústia, sem esperança, você abre as Escrituras lá no Salmos 46, verso 1. Quando você não está bem, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, você abre lá o Salmos 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitam e rujam, os montes tremam violentamente. A palavra de Deus para mim e para você, meu irmão. Ah, mas eu estou passando por tudo isso, mas tenha esperança. A coragem vai gerar em você essa esperança. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ainda que tudo isso aconteça. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Senhor. Então, queridos, não temos esperança pela falta de coragem. E quem pode nos encorajar nos momentos difíceis? Só Deus. É só Deus. Como? Através das Escrituras Sagradas. Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O Senhor Deus irá na sua frente, é o que diz a palavra de Deus. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você. E aqui está falando, e não o deixará, não o abandonará. Ou seja, não se assuste nem tenha medo. É a palavra de Deus, queridos. Então nós precisamos colocar em prática essa coragem. Aqui está falando sobre um espírito de coragem, não de covardia. Mesmo assustado, eu tenho esperança, e isso me dá coragem. Coragem para enfrentar o dia mau, coragem para enfrentar os problemas, as dificuldades. Ou seja, queridos, nos tornamos pessoas corajosas através das Escrituras. E por isso temos a expectativa, a esperança de dias melhores. E que a dor um dia passará, louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança viva. Essa é a nossa esperança que temos que colocar em prática. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. É o segredo para mim e para você, meu irmão. Abraão, com 75 anos de idade, presta atenção, ele é chamado por Deus, ele deixou toda a sua terra, tudo aquilo que ele tinha, e ele foi para um lugar que ele não sabia para onde ia, mas ele teve a coragem para confiar na direção de Deus. Será que nós temos coragem quando Deus fala conosco? Será que Deus já falou com você? Talvez algo que você tenha que abrir mão de alguma coisa. Mas Deus falou, será que você tem coragem de abrir mão de algo, daquilo que Deus falou para você? Abraão foi um homem de coragem. Ele abriu mão. Ele deixou tudo. Ele não sabia para onde ia. Ele só confiou em Deus. Será que nós temos essa coragem de confiar em Deus? O próprio Davi, rei Davi, ele confiava em Deus. Foi gerando coragem dentro dele. Ele foi para a batalha confrontando o gigante e ele venceu. Por ele mesmo jamais ele venceria, mas a coragem gerou nele esperança para vencer o problema, para vencer a dificuldade.
O próprio Senhor Jesus, Ele sabia, por tudo que Ele ia passar ali naquela cruz, mesmo assim Ele teve coragem, Ele decidiu fazer a vontade de Deus. Será que nós temos vontade, será que nós temos a coragem de fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus que Ele tem para nós? Será que nós temos essa coragem? Queridos, é Deus nos encorajando e nos tornando pessoas cheias de esperança. E muitas vezes nós não temos essa coragem. Muitas vezes nós não temos mais esperança. Esperança que dias melhores virão. Esperança que o seu casamento é uma bênção. O seu marido, a sua esposa é uma bênção. Os seus filhos, os seus pais são uma bênção. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada disso. Mas tenha esperança. Porque é através do ensino, através das promessas que estão escritas na palavra de Deus, através da paciência e através da coragem, isso vai gerar em nós esperança. Eu quero concluir essa palavra, queridos. Nós não podemos perder a esperança, de maneira alguma. Não importa agora o teu sofrimento e a tua dor, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que nos ensina. Nós temos a paciência para esperar no Senhor, para tomar as nossas decisões no Senhor, para fazer as escolhas no Senhor. E nós temos também a coragem. Coragem para quê? Para enfrentar o problema. Queridos, às vezes nós não temos mais esperança, porque você não tem coragem de enfrentar um problema que está te assolando há muito tempo. Há muito tempo esse problema está tirando a tua paz. E você não tem coragem para enfrentar esse problema. Como teremos paciência sem coragem? Como teremos esperança sem coragem, sem paciência e sem conhecer a palavra de Deus? Esperança viva no nosso coração, que é produzida pelas Escrituras de Deus, fonte genuína da nossa fé. Essa fé que nos dá esperança, esperança que vai dar certo sim, esta confiança. Sabe, queridos, o maior milagre de Cristo foi Ele habitar em nós, foi Ele morrer no nosso lugar e deixar o Consolador, o Espírito Santo. Isso é milagre. A esperança da glória, isso é um milagre. Então eu quero convidar você essa noite, não negocie a sua fé. Talvez você esteja imaginando ou pensando que não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito. Mas eu quero falar para você, se houver ainda uma chance, uma oportunidade, não perca. Ainda há uma esperança. Não perca. Não perca, queridos. É possível. Tudo é possível aquele que crê. Então é possível ainda. Talvez você não veja mais nenhuma luz ainda no fim do túnel, mas uma velinha lá no fundo você está vendo, algo pequeno ainda. Aquilo chama-se esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Talvez uma enfermidade que você está passando ou alguém está passando. Não tem mais esperança. O médico já falou que não tem jeito. Tem esperança. Tem esperança. Talvez você queira fazer alguma compra, obter algum negócio.
Talvez você queira uma casa própria, ainda não vê esperança. Não, tem esperança sim. Tem esperança. Talvez você queira trocar de carro, tem esperança sim. Tem esperança sim. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança de quem está do teu lado aí. Não perca a esperança. Ainda dá jeito. Fala para o seu irmão, você tem jeito, fala para ele. Você também tem jeito. Não perca a esperança, vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar em nome de Jesus. Mas não perca a esperança. Quero que você saia daqui essa noite cheio de esperança.